Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Bittencourtcast. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdos dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, e hoje eu acompanho em loco o Be Connected. Completa 15 anos este ano, uma edição bastante especial para o grupo Bittencourt. E eu estou aqui com o Eric Seco, da AWS, que vem trazer um tema bastante inovador, bastante novo e preocupante para boa parte dos líderes, né, de mercado, que é a inteligência artificial. Mas antes da gente tocar nesse ponto, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira e como você chega na AWS para desenvolver todos esses processos sobre os quais você vai contar aqui um pouquinho para a gente. Legal, Isis. Obrigado por me receber aqui. Agradecer também ao Grupo Bittencourt por me convidar para dar a palestra aqui hoje. Foi muito legal. Até brinquei lá no palco. Olhando de cima, parecia que tinha menos gente. Olhando de baixo para cima, estava bem lotado, né? Então, foi muito bacana. Espero que eles tenham gostado também. Então, meu nome é Eric Seco. Eu trabalho na AWS, que é vou chamar aqui o braço de tecnologia da Amazon, aqui no Brasil. Estou na AWS já há 8 anos. Antes de chegar aqui, trabalhei em outras empresas grandes de tecnologia global. Vim para a AWS para ajudar a construir e liderar o time que cuidava do desenvolvimento de parcerias com empresas de software brasileiras, né? Então, algumas bem grandes que todo mundo conhece aí, como TOTUS, Senior, Vetex, Pismo. E depois enveredei aqui para cuidar do nosso negócio de varejo e bens de consumo no Brasil, que eu estou adorando, um baita desafio. Bom, eu acredito que o varejo seja uma das áreas mais deliciosas de se trabalhar, por ser dinâmico, precisar de muita resiliência, ser inovador, mas bastante desafiador, né? Exato. Eu tenho falado, são as mesmas palavras que eu tenho falado para o meu time aqui nos últimos tempos, né? Resiliência é uma palavra importante, o varejo tem altos e baixos, com taxas de juros atuais, tem muitas pressões também. Então, os desafios são grandes, mas acho que por isso que acaba ficando tão interessante trabalhar com eles e desenvolver grandes parcerias. E quando a gente fala de tecnologia, eu não sei se isso já mudou, e aí você me conta como é que você está percebendo esse movimento, que a tecnologia, a inteligência artificial, vai quase que resolver todos os nossos problemas, né? Então, vem com... envolta, né, de uma aura assim, de que processos, vendas, falar com o público, está tudo resolvido. Como é que é isso na prática? Eu acho que tem uma expectativa de que se vai resolver todos os problemas de uma maneira muito fácil, né? Mas é uma tecnologia com grande potencial disruptivo, vai impactar, acho que quase todos os negócios, tanto do ponto de vista de operações, quanto do ponto de vista de experiência do cliente. E aí eu acho que talvez por isso as pessoas tenham ficado muito ansiosas, né? Quando elas começaram a perceber, nossa, olha o que um ChatGPT, um Gemini, ou sei lá, uma solução como essa da Anthropic também, né? Quando você tem na sua mão uma tecnologia que te espanta, que te faz perceber que tem um grande potencial, as pessoas começam a pensar como que isso vai impactar o negócio. E de algum tempo para cá ficou muito claro que todos os executivos vêm cobrando seus times também. Temos que fazer alguma coisa com isso. Como é que vocês vão usar essa tecnologia na sua área, seja no atendimento ao cliente, seja na logística, na operação, finanças, tecnologia, experiência do cliente. Todo mundo está sentindo essa pressão. E aí isso causa algo que no nosso mundo de tecnologia aqui a gente chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. É o medo de ficar para trás. Será que algum concorrente meu vai fazer alguma coisa antes de mim que vai me impactar? Então esse foi um pouco do tema que eu quis trazer aqui também. A tecnologia é disruptiva, é super importante, vai mudar muito, mas é importante que também quem está do lado do tomador de decisão coloque o pé no chão e entenda antes disso quais são os problemas que a gente quer resolver. Não é a tecnologia pela tecnologia que vai mudar as coisas. Ela vai ajudar a gente a resolver problemas que antes talvez a gente não conseguisse ou talvez não conseguisse de uma maneira tão eficiente. Então, acho que a principal coisa que todo mundo pensa é a experiência do cliente. Você está no e-commerce, acho que o Boticário, um exemplo muito legal, acabou faz um mês que lançou, veio a público, né, a sua assistente
de beleza. Uhum. E aí, se você for no aplicativo do Boticário, tem uma assistente que ela se comporta, ela conversa com você como se fosse uma assistente que está lá na loja do Boticário, tem o mesmo forma de falar, te entende do assunto, e aí ela te ajuda nesse processo de compras dentro do aplicativo ou do site. Então esse é um exemplo muito fácil das pessoas perceberem, né? Aí de repente você pergunta para ela, mas e meu último pedido? Ainda não chegou. Ela já sabe do que você está falando, porque ela consegue conectar os sistemas e te dar essa resposta de uma maneira muito eficiente. Muito mais do que, de repente, ligar para o call center, ficar alguns minutos na fila, digitar, passar por um labirinto numérico, e aí alguém te atender, achar o pedido e te dar uma explicação. É muito fácil, né? Então, esse é um grande exemplo de como que isso pode impactar. Eu acho que é um pouco disso que as pessoas estão buscando, né? Problemas que têm complexidade, mas que com essa tecnologia fica mais fácil. Eric, mas acho que você toca num ponto bem importante que, ao invés de a liderança chegar e perguntar como é que a sua área vai utilizar a IA nas diferentes áreas, que dor a gente vai resolver, né? Uhum. O que é importante para o nosso negócio para trazer a inteligência artificial para resolver. E aí, emendando, eu queria te perguntar também, foi isso que a Amazon fez? E eu queria que você contasse um pouco da experiência com IA na plataforma. Tá bom. Acho que quando tem uma tecnologia assim, que tem um grande potencial, todo mundo fica naturalmente com um pouco de ansiedade, né? Mas acho que a grande resposta que a gente tenta dar não é a tecnologia pela tecnologia. Você não precisa sair usando a tecnologia só porque ela é legal. Ela é muito legal. Mas se você não estiver focada em conhecer o seu cliente, quem é o seu cliente de fato, o que a gente sabe sobre ele, quais os problemas que ele tem que eu consigo resolver agora, né? E que eu preciso resolver para atender bem o meu cliente. Às vezes a resposta não é a experiência do cliente no aplicativo, isso é uma forma. Às vezes é como é que eu melhoro a minha produtividade no meu centro de distribuição, como é que eu melhoro a produtividade do meu time de finanças para reduzir meu custo, como é que eu melhoro... Aí tem várias áreas de negócio, logística, várias áreas de negócio que serão e estão sendo impactadas. Então, a nossa proposta vamos pensar qual que é o problema que a gente tem que resolver. E aí, se essa tecnologia for a resposta para a solução desse problema, ótimo, vamos utilizá-la. Mas a gente não precisa sair correndo só porque ela está aí. E aí eu acho que isso emenda um pouco com a sua outra pergunta, que é como que a gente tem usado isso na Amazon. A Amazon usa inteligência artificial há mais de 20 anos já, né? Eu lembro 10, 15 anos atrás, a conversa era, a gente não vai ter um site, nós vamos ter um site para cada cliente, porque a gente usava algoritmos de inteligência artificial para personalizar o site. Então, é algo que a gente faz há muito tempo. Uhum. Um exemplo que eu dei ali no palco foi como que a gente usa essa tecnologia nos nossos centros de distribuição. Hoje nós temos mais de 1 milhão de robôs que, ao invés de fazer as pessoas irem buscar o item nas prateleiras no centro de distribuição, ela fica parada. É um robô que traz a prateleira até você. E tem todo um mecanismo, tem um algoritmo de inteligência artificial que ajuda a gente a distribuir de forma aleatória os itens dentro do nosso centro de distribuição, e depois esse modelo também ajuda a trazer de maneira mais eficiente possível para o picker, para quem está selecionando o produto, separar o pedido, né? Então tudo isso traz muita eficiência para nós. Então é algo que também que a gente usa bastante. Um outro exemplo bem legal, e acho que também é importante hoje em dia, especialmente pensando em questões ambientais, quantidade de papel ou de papelão que se usa numa operação de e-commerce. A gente, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu reduzir em 35% a quantidade de papelão e também o peso dos pacotes que a gente envia. Então isso tem um impacto não só no quanto a gente gasta de papelão, quanto de papelão é necessário, mas também no peso dos pacotes, e, portanto, em quantidade de combustível gasto. A gente também conseguiu eliminar a embalagem de alguns produtos. Em 2023, 12% dos pedidos dos clientes foram enviados sem uma caixa da própria Amazon. Então, é uma embalagem a menos, porque aquela embalagem que ele vem já é possível de ser
de ser enviada. Então tem várias coisas que a gente pode usar de inteligência artificial, machine learning, inteligência artificial generativa, que vão trazer eficiências para o negócio e benefícios para o cliente no final das contas. E aí são os resultados, né? Como esses números que você tem apontado. Então, aí o que a gente fala é, no final das contas, para nós, o que é importante é, conhecendo o nosso cliente, o que nunca muda sobre o cliente da Amazon, né? No e-commerce, nesse negócio de e-commerce, a gente fala, tem 3 necessidades que são duráveis, que nunca vão mudar. Os clientes sempre vão querer um preço melhor, sempre vão querer mais conveniência e sempre vão querer uma seleção de produtos maior. Eu não consigo imaginar um mundo em que você vire para mim, Eric, muito legal, adorei, tem tudo que eu quero aqui no site, a seleção é enorme, vocês me entregam num prazo super bacana, menos de 24 horas está na minha casa, mas eu queria que vocês me cobrassem um pouco mais, está muito barato. Você não vai fazer isso, né? E ninguém vai também. Então, se a gente fizer qualquer coisa que impacte positivamente a capacidade da gente ter uma seleção maior, uma conveniência melhor para os nossos clientes e um preço menor, a gente vai estar ajudando o nosso cliente a fazer um melhor negócio quando ele entra no nosso site. Então, todas essas coisas que a gente faz, no final das contas, estão reduzindo o custo para que a gente possa repassar para o cliente final numa forma de um preço menor, ou elas estão nos dando um ganho de eficiência operacional, estão nos ajudando a ter uma conveniência maior para o nosso cliente, como é o caso das assistentes virtuais, né? Então, tudo isso acaba impactando o negócio. E aí, acho que se você olhar os resultados da Amazon, eles falam por si só, né? Tem um crescimento bastante consistente ano após ano. Sem dúvida alguma, é uma referência, acaba sendo um bench, né, para o mercado. Não apenas em tecnologia, mas para o varejo, né, para o e-commerce de uma forma geral. E eu acho que é esse o nosso papel aqui como AWS, né, como a empresa de tecnologia que suporta o business da Amazon, ou todos os negócios da Amazon, né? A gente pode falar do varejo, mas a gente pode falar de Amazon Ads, a gente pode falar de Prime Video, tem vários outros negócios debaixo do guarda-chuva Amazon, e a empresa de tecnologia que sustenta todos esses negócios é a AWS. Então, o que a gente costuma falar é que a AWS ela nasceu do varejo e ela foi feita para o varejo. Então, a gente tem uma excelente posição para ajudar os varejistas a serem mais eficientes e atenderem melhor os clientes dele, porque não só a gente entende de tecnologia, mas a gente também entende a dor que ele está passando. E aí, quando alguém te pergunta qual é a próxima novidade da Amazon, eu queria essa brincadeira porque eu diria qual é a próxima dor, né, que a tecnologia pode resolver hoje em dia, direcionando não só para a Amazon, mas também para os negócios de uma maneira geral, que você enxerga oportunidades. Olha, tem uma frase muito boa do Jeff Bezos, que é a seguinte: os clientes eles estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, mesmo quando eles não sabem ainda. Então, se você tem alguma coisa que você atende bem, aquilo passou a ser o esperado. E agora, o que ele vai querer... Se alguém oferecer algo que tem uma experiência melhor, um custo muito menor, ele vai querer aquilo. Então, ele está naturalmente sempre maravilhosamente insatisfeito. O nosso trabalho é o tempo todo estar tentando encontrar qual é, às vezes em nome dele, às vezes escutando ele e ouvindo diretamente o que é importante para ele. E às vezes a gente tem que estar pensando em nome dele. Quais são os problemas que estão emergindo aqui, né? A gente já falou de alguns, mas às vezes é difícil pontuar alguma coisa. Mas o nosso trabalho é estar de olho no cliente e tentando pensar o que é que ele precisa para ser ainda melhor essa experiência. Como disse uma das palestrantes aqui mais cedo, prever... ela usou uma palavra, prever a novidade, prever a tendência, algo nesse tipo. Ela disse que tem um termo em inglês mais preciso, mas era quase adivinhar o que as pessoas ainda iam querer, né? É mais ou menos nesse sentido. Assim, eu entendo tudo isso, as pessoas pensarem assim, mas a gente tenta evitar o exercício de futurologia. Então, certo. Por quê? Porque se você está num negócio e você vai desenhar a estratégia do seu negócio e você tentar desenhar uma estratégia com base numa futurologia, vai ter uma chance muito grande de você não ser bem sucedido. Pode ser que você acerte e você voe por isso,
mas não é o que acontece geralmente. E o mundo está cheio de... Tudo muda o tempo todo. Hoje em dia muda-se mais rápido ainda. Pensa na experiência do cliente. Você como cliente, a sua experiência muda, você está o tempo todo querendo algo diferente, algo melhor. Mas você é impactado por macroeconomia, por política e diversas outras coisas, a tecnologia. Então você tem todas essas coisas que mudam o tempo todo e agora, hoje em dia, mudam cada vez mais rápido. Como é que você cria uma estratégia com base em coisas que estão mudando o tempo todo? Por isso que eu falei que para nós é importante entender, e essa é uma provocação legal de se pensar, no seu negócio, para o seu cliente, o que é que não muda? E aí desenhar uma estratégia em cima daquilo, do que não muda, independente de todas as mudanças de tecnologia, independente das mudanças macroeconômicas, independente das mudanças de política. Quando você entende aquelas 2 ou 3 coisas que nunca vão mudar para o seu cliente, as necessidades duráveis, aí você consegue criar uma estratégia e aí o que mudar você adapta. Mas você tem uma estratégia que ela é duradoura. Né? Esse é o código do crescimento? Eu acho que é uma forma. A gente costuma dizer na Amazon que essa obsessão pelo cliente, essa nossa forma de atuar, olhando para o cliente, colocando ele no centro de tudo que a gente faz, é a nossa forma de fazer. Não é a única, seguramente. É a nossa e a que deu certo para nós. E às vezes é uma inspiração para outras empresas pegarem um pouquinho disso e fazerem algo que seja particular delas e que funcione também. Né? Para nós, essa com certeza foi durante um bom tempo o código do crescimento. Bom, sem dúvida, a Amazon como uma grande referência dita tendências. Né? Quando a gente vai falar de retail media, por exemplo, a Amazon continua sendo a líder isolada nesse sentido e vejo aí o resultado de lidar com dados, com insights, né, já há muito tempo. Mas você estava me contando, e aqui, né, nessa conversa a gente vai percebendo que tem uma forma de pensar o negócio que ela está bem diferente do mundo tenso, apavorado, ansioso, né? E você traz para a conversa uma forma mais calma de pensar para que não se tomem decisões erradas, né? Uhum. E a gente tem visto, eu tenho visto nas entrevistas, nas falas, um apoio da inteligência artificial para tomar decisão rápida, ser assertivo. Nesse mundo hiperconectado, complexo, como é que você olha para essa tomada de decisões, né? Ponderando e fazendo esse equilíbrio de forças, digamos assim, entre a necessidade das decisões mais urgentes e essa calma, essa tranquilidade para poder amadurecer, de repente, uma decisão? A gente podia fazer um podcast só com essa pergunta, né? Mas tem uma outra coisa que o Jeff Bezos também falou, que é super interessante, a velocidade importa nos negócios. É importante tomar decisões rápidas. Isso é diferente de tomar decisão com ansiedade e sem a análise correta. Como é que a gente tenta fazer isso dentro de casa? A gente trabalha muito com mecanismos, tá? Ou modelos mentais. Então, o que a gente tenta ser a maior startup do mundo, no sentido de eu quero ser rápido como uma startup, apesar de eu ter uma estrutura corporativa grande. Para que eu faça isso, eu não preciso que muitas das decisões sejam tomadas de uma maneira centralizada. Mas é importantíssimo que as pessoas que estão tomando decisão de maneira descentralizada na ponta, seja um desenvolvedor, seja um gerente de produto, ele tenha um modelo mental que a gente acredita. Então, para isso, a gente tem nossos 16 princípios de liderança, que são, imagina que fossem nossos valores, que começa lá no Customer Obsession, passa por Dive Deep, né, que é aprofundar-se, passa por Invent and Simplify, que é inventar e simplificar as coisas, passando por Bias for Action, que é ter o viés para tomada de decisão. Mas a gente tem, junto com esses princípios de liderança, a gente tem modelos mentais. Um que ajuda muito a responder essa sua pergunta especificamente
é um modelo mental que a gente chama de porta de mão dupla. Que é o seguinte, essa decisão, ela é uma porta de mão dupla ou de mão única? O que eu quero dizer com isso? Se eu vou tomar uma decisão, por exemplo, se eu faço um deploy novo de um código no e-commerce que vai ajudar, talvez ajude a tornar a experiência do cliente menor. Mas eu consigo voltar atrás. Fiz esse teste, em tecnologia a gente fala de testes blue-green, que é uma parte dos clientes continua na versão anterior, mas uma parte começa a pegar essa versãozinha nova. E não deu a resposta que a gente esperava. Eu consigo retornar para a versão anterior? Consigo. Quanto que isso me custou? Muito pouco. Então, se é uma decisão que vai ter um baixo impacto de custo, um baixo impacto na experiência do cliente, que eu consigo retornar ao estado anterior com facilidade, essa é uma decisão, uma porta de mão dupla. Consigo entrar e sair a hora que eu quiser. Se eu quiser falar sobre a construção de um centro de distribuição novo, de um data center novo, ou desenvolver um produto novo, essa é uma decisão que vai requerer, às vezes, alguns milhões de dólares. A hora que você colocar a pá no chão para tirar a primeira quantidade de areia ali, você já gastou alguns milhões. Então, essa é uma decisão que você precisa fazer mais dive deep e menos bias for action. Ela é uma decisão de uma porta de uma única via. E aí, com isso, a gente tenta balancear um pouco disso. Nesse momento aqui de inteligência artificial, claro, continua sendo importante você tomar decisões com rapidez. Mas é importante também que tenha esse foco no que é importante para o negócio, que é o seu cliente, no final das contas. Bom, como a gente tinha dito antes, é o código que tem funcionado para a Amazon. Exatamente. Eric, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você e uma pena que o tempo acabou. Isis, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, não só aqui no podcast, mas também hoje aqui no evento. Está muito legal mesmo. Parabéns para a Bittencourt pelos 40 anos e por esses 15 anos aí de evento. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro do varejo, da indústria e do franchising, o BeConnected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e esteja conosco na próxima edição. Vejo você no próximo podcast da Bittencourt. Até lá.